Bom, pessoal, e devido à ausência dos alunos, né, nós íamos começar a nossa aula com uma conversa aí sobre Pascal Bruckner. Hoje a minha discussão com vocês é sobre A Tentação da Inocência, um livro de Pascal Bruckner, que fala sobre o homem contemporâneo e a tendência dele se vitimizar e se infantilizar. Quer dizer, a gente reivindica no mundo de hoje, segundo Pascal Bruckner, uma inocência constante em relação aos acontecimentos que nos obrigam, de certa forma, a ter uma responsabilidade. Tá claro? Então, a gente tem aí uma ausência da responsabilidade por parte das pessoas. Né? Tem uma ausência de responsabilidade em relação ao mundo que a gente vive. E o Bruckner vai discutir exatamente isso. Né? O Bruckner vai discutir o quanto que na sociedade atual a gente está vivendo uma o encolhimento do indivíduo. De certa forma, o homem contemporâneo está encolhendo diante das coisas, está deixando de ser autêntico diante das coisas. E como é que é essa discussão do Bruckner? Como é que o Bruckner começa, né, essa discussão? Eu vou lembrar que o Bruckner é um escritor francês, ele é um escritor que nasceu em 1948, o Bruckner é um crítico, inclusive, do multiculturalismo, uma série de observações em relação a essa ideia de que a gente deve aceitar as pessoas, a inclusão, porque elas são consideradas minorias, imigrantes. Considero que, às vezes, a inocência cobre a verdadeira vítima e destaca aquele que não é vítima na condição de vitimizado. Ou seja, a gente tem uma sociedade que engana muito. Em alguns casos, alguns temas que tratam de pessoas marginalizadas incluem pessoas que não merecem nenhum tratamento diferenciado. Ele questiona muito essa tendência que a gente tem aí de tolerância cultural, de que tudo a gente tem que aceitar, de tudo a gente tem que compreender. Ele acredita que existe uma certa fronteira, um limite entre a diversidade cultural e a destruição cultural, a concessão invasiva da cultura. Né? E ele considera que o ser humano contemporâneo, está fracassado porque ele está lidando com uma liberdade que não é centrada na capacidade do indivíduo de ter responsabilidade sobre seus atos. A gente tem aí uma liberdade que se confunde com uma concessão infantil. O ser humano de hoje, ele considera que, por ser um indivíduo que tudo pode, ele pode ser considerado um ser que tudo merece sem ser questionado pelo que merece. Aquela ideia de que a opinião é minha, se eu penso assim, o que os outros têm a ver com isso? Eu tenho uma forma de ver as coisas, por que os outros têm que questionar a minha forma de ver as coisas? Ele acredita que, com isso, algumas pessoas perderam o senso de responsabilidade sobre seus atos e sobre o que pensam. A gente tem que ter uma coerência em cima do que defende. Se você defende certas ideias, você se compromete a certos comportamentos, na opinião do Pascal Bruckner. E uma outra coisa interessante nele, ele acredita que a responsabilidade do ser humano, ela precisa ser resgatada. A gente não pode ficar inocentando as pessoas daquilo pelo qual elas são responsáveis. A gente tem que exigir que as pessoas cumpram aquilo que para o qual se comprometeram a cumprir. Um exemplo simples disso, né? Se eu assumo uma profissão e essa profissão tem responsabilidades, eu tenho que arcar com as responsabilidades da minha profissão. Eu não posso me isentar, efetivamente, de cumprir aquilo para o qual eu fui designado, é um compromisso meu. Então, ele acredita que é preciso cobrar das pessoas a responsabilidade delas sobre seus atos. Por isso que a questão para a gente começar a discutir do Pascal Bruckner é o drama do homem pequeno. Essa discussão com ele é muito interessante quando ele quer resgatar esse drama do homem pequeno. Que drama é esse? O homem contemporâneo, ele se apequenou, ele se encolheu diante das questões sociais. Para Bruckner, nós temos uma sociedade que exige responsabilidade nos atos que a gente toma. A gente toma uma atitude, a gente tem a obrigação de cumprir o compromisso que essa atitude exige. Então, para o Bruckner, para o Pascal Bruckner, é preciso exigir das pessoas que elas tenham o compromisso de responder pelas ações que tomam. Só que, na atualidade,
ele considera que nós estamos assumindo o discurso do homem pequeno, o discurso da inocência. Nós estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas agora assumem a lógica de que elas são pequenas demais para assumirem compromissos para o qual só grandes pessoas ou grandes homens têm que assumir, mas, ao mesmo tempo, elas querem a liberdade para garantir as ações delas sem o peso de cumprir as obrigações que a liberdade exige. Vamos tentar desenhar isso de uma forma mais lógica para você entender. Quando ele fala do homem apequenado, é de que hoje as crises que o ser humano tem são de coisas infantis. A gente está debatendo de uma forma muito intensa na atualidade, segundo Bruckner, certas infantilidades. Então, a gente tem profissionais que estão dedicando parte considerável do seu tempo para discutir temas infantis, debater situações tolas ou de particularidades vitimadas. Pensar aí no que ele está falando. Né? Se a sociedade permite a certas pessoas agirem em determinados espaços e lugares, as pessoas são responsáveis pelo que elas fazem nesse lugar. Claro? Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos hoje, no sistema financeiro e também nos meios de comunicação, muito apelo ao crédito. Não sei como é que é a situação de vocês, se vocês já presenciaram isso ou não, você tem uma facilidade imensa de se endividar. Você tem oferecido para você cartões de crédito, você tem oferecido para você crédito quando você vai depositar ou vai sacar no banco onde você trabalha, com a sua conta. Você tem oferta de dinheiro até em loja, quando você vai pagar uma prestação. Enfim, você pode até estar até processado que tem gente te oferecendo dinheiro. Bom, há uma facilidade, então, de oferta de dinheiro. Claro? Se há uma facilidade de oferta de dinheiro, se eu tropeço o tempo todo com a oferta de dinheiro, implica que o dinheiro, aparentemente, certo? De uma forma sensível, ele é de fácil acesso. Né? Eu posso emprestar dinheiro com apertar de botão no caixa eletrônico do banco que eu movimento a minha conta. Eu posso desbloquear um cartão que eu recebo pelo correio tranquilamente. Então, veja, eu tenho todas as condições de ter acesso a crédito e, por consequência, de me endividar. Então, o que o Bruckner fala? Se eu tenho acesso a esse crédito, se eu tenho acesso fácil a esse dinheiro, eu não posso perder nunca em mente, não posso deixar passar despercebido na minha visão, minha percepção e na minha intenção de que se eu vou comprar, né, se eu vou fazer algum financiamento, se eu vou emprestar dinheiro no banco, se eu vou usar o cartão de crédito que eu recebi pelo correio, eu vou arrumar uma dívida. Então, eu tenho que ter muito claro que eu sou adulto o suficiente para saber que esse dinheiro, que eu tropeço nele o tempo todo, por mais que ele aparentemente é fácil, aparentemente estão me seduzindo, aparentemente querem que eu empreste dinheiro, mas você é adulto o suficiente para saber disso. E a partir do momento que você vai lá e faz o empréstimo, você tem que arcar com o empréstimo que você fez. Enfim, você tem que responder pela dívida, certo? Hoje você tem uma série de pessoas, debates jurídicos, inclusive, do PROCON, ou debates que você tem costumeiramente nas relações de análise do consumidor, de comportamento do consumidor, de que a culpa não é de quem fez o empréstimo, a culpa não é de quem foi lá e liberou o cartão, desbloqueou o cartão, de quem financiou. A culpa é do banco que te seduziu. Mas veja, quem faz o empréstimo é adulto, ou tem que ser adulto o suficiente para saber que ele está contraindo uma dívida. E ele vai ter que assumir essa dívida. Ele poderia correr atrás e perguntar quanto que eu vou pagar de juro, ele tem capacidade de fazer uma análise de sua vida financeira e saber se ele pode assumir ou não esse compromisso. Então, objetivamente, ele não é inocente, mas ele se coloca na condição de inocente, ele se coloca na condição de seduzido. Ele foi seduzido pelo ambiente, ele foi levado por esse ambiente,
Ele agiu sem pensar. Então, aí você tem o começo do discurso da inocência, né? Eu assinei, eu concordei, eu gastei o dinheiro, consumi, eu emprestei. Mas eu reivindico para mim de que eu sou inocente, de que eu não fui culpado pela dívida, tá claro? E eu assumi, eu fui induzido a isso. Essa é uma discussão que o Bruckner faz, e outras coisas também. Se você for reparar, em alguns momentos da nossa vida, a gente assume esse discurso de inocência não sendo inocente. Ah, fui seduzido pelo fulano, por isso que eu acabei fazendo isso. Fui enganado pelo ciclano. Aquela história do cara, né, que entra no golpe do bilhete premiado, bota a culpa em quem mentiu para ele, mas no fundo ele foi ganancioso também, né? Comprou um bilhete premiado, enfim. A gente tem aquela ideia de que existe uma culpa, mas a gente encobre a culpa com a inocência absoluta para que a pessoa não se sinta frustrada e não tenha que assumir o peso da responsabilidade que tem sobre o ato. Então, para Bruckner, isso virou um hábito. Isso está se transformando num modelo propagado constantemente. E a gente está desenvolvendo esse modelo a toda hora. E isso está inocentando as pessoas no momento em que as pessoas têm que ser responsabilizadas, objetivamente, pelos atos que elas têm, pelo que elas estão fazendo. Então, para Bruckner, nossa sociedade inocenta, cria o discurso de inocência. Esse discurso de inocência, por exemplo, às vezes é corporativo. Determinadas profissões que têm suas associações, têm aí suas instituições de classe, né? Costumam fazer defesas absurdas de profissionais que cometem erros para encobrir todos os erros que todos os funcionários ou todos os profissionais daquela área cometem. Você incorpora a ideia de que ele, né, não teve culpa. Claro que teve culpa. E a gente só vai conseguir resolver os problemas, para Bruckner, assumindo as culpas. Você só vai melhorar o ser humano fazendo com que ele deixe de ser infantil. Qual é a função do adulto? Educar a criança, não ser uma criança adulta, né? A gente reivindica agora o mesmo estatuto da infância para os atos que deveriam ser atos de pessoas adultas. Quer dizer, se eu tenho uma responsabilidade, eu tenho idade para responder pelos meus atos, eu tenho que responder pelos meus atos. Então, para essa sociedade de consumo que a gente está discutindo, né, por que a questão de Bruckner é interessante? Porque se tem uma coisa que o consumidor não gosta no exercício da compra, no exercício da aquisição, é de se sentir culpado. Ele quer se sentir inocente. Ele quer se sentir, até certo ponto, uma criança mesmo, que pode ter tudo o que quer, sem responder por nada do que faz. Né? Aquela ideia. A criança coloca o dedo na tomada, leva choque e depois descobre que a tomada tem, né, tem a possibilidade de machucá-la. A tomada pode machucá-la se ela ficar enfiando o dedo. Mas a criança não sabe. Agora, o adulto que sabe que pode levar um choque, coloca o dedo na tomada e reivindica inocência por isso. O que o Bruckner fala é isso. A gente não pode, efetivamente, aceitar isso. Tem algumas questões que a gente pode pensar até de uma forma um pouco mais profunda, quando se fala de Pascal Bruckner, quando se fala dessa questão da inocência, é se você perceber a adulteração que a gente está tendo. Né? A adulteração. O que é essa adulteração, né, da criança? Ao mesmo tempo que o adulto quer ser infantil, uma pessoa de 50, 60 anos quer ter os mesmos desejos e vontades de uma pessoa de 25, de 20, né? Eu reivindico para mim, com mais de 50 anos, as mesmas vontades de um jovem de 20. Eu quero ter os mesmos comportamentos, quero utilizar as mesmas coisas que ele utiliza, e o que é pior, eu quero agir com a mesma mentalidade. Então, aquilo que poderia ser aceito na justificativa de um jovem de 20 anos pelos seus atos, hoje um cara de 50, 60 que também quer ter esse mesmo discurso e ele quer que as pessoas aceitem o discurso dele. Ele tem esse direito. É como se fosse uma obrigação agora a gente entender que uma pessoa com uma certa idade, um certo tempo de vivência,
ela pode ser comparada, ela pode ser incluída, ela tem que ser aceita nos mesmos ambientes e segmentos de uma pessoa de 20 anos. Então, você vai ter essa lógica. E você tem o inverso também. De repente, o cara de 20 anos quer ter a estética do cara, quer ter a confiança e o respeito de um cara de 50, 60. Contudo, ele não quer deixar de ter o juízo de 20. Então, se você parar para pensar, compreender melhor essa ideia, você vai ver que algumas pessoas, alguns adolescentes, saem à noite, adolescentes com 15 anos, 16 anos, e se vestem como se tivesse 25 anos. Você não consegue diferenciá-los. Né? Então, ele se adultera esteticamente. E ele frequenta os espaços das pessoas de 20, 25, 30 anos. E se relaciona com essas pessoas esteticamente. O que acontece? Né? O caso de uma pessoa de 40 sair com uma pessoa de 15, e eles estiverem, né, num ambiente onde é proibido alguém de 15 estar fazendo uma relação sexual, por exemplo, e a polícia chega, a pessoa de 15 não vai falar assim, não, mas eu procurei conscientemente ele, eu fui no lugar onde só tem pessoas com mais de 18, eu sabia dos riscos que estava correndo, eu também sou responsável. A maior parte vai reivindicar que é uma criança que foi adulterada, foi seduzida por esse homem de 40, e que ele quis levar a pessoa para aquele lugar. Então, veja, você tem ah, uma adulteração da estética, você tem uma aparência adulta, você tem a propagação do valor da aparência, aí tu lembra Platão, né? Só que a essência efetivamente não muda. A essência é infantil. Por mais que aparente ter juízo, por mais que aparente ter responsabilidade sobre seus atos, por mais que aparente ter capacidade de controle sobre sua própria vida, a pessoa que você está vendo, aparentemente, ela não tem nada disso. Então, isso é uma adulteração. Nós estamos vivendo numa sociedade em que se perdeu a noção de que atrás de uma ação tem uma reação e tem uma responsabilidade. E para fugir da responsabilidade, voltamos à questão Bruckner, né, é que esse homem se apequena. A ridícula condição do homem contemporâneo, segundo Bruckner, e fica pequeno diante das coisas, né, do certo. Ou seja, a tendência de generalização, né, todo mundo acaba pagando por isso. Quando você espera que um adulto responda pelas coisas, o que você tem é uma infantilização. Agora, por que as coisas crescem e o homem diminui? As coisas, né, ficam gigantes, né, diante do homem, diminui por quê? Porque ele está ficando pequeno e nos inocentando das menores responsabilidades. Ele está fugindo da responsabilidade, que é aquilo que nós conversamos. Então, o ser humano não aceita mais ter a obrigação de responder pelos seus atos. Então, o adulto se infantiliza. E nós temos aí a expansão do ser humano, ou seja, nós, enquanto seres humanos, nós gostamos de nos colocar de forma pequena, porque o mundo fica muito grande. Né? Se você observar, o mundo é imenso, tem uma série de informações, o mundo tem uma série de relações que a gente estabelece com um monte de pessoas ao mesmo tempo. E aí o homem reivindica de que tudo isso sufoca. Esse excesso de coisas, excesso de pessoas, excesso de conteúdo, isso tudo sufoca esse ser humano. Esse mundo extremamente diverso, esse mundo com grande número de opções, que seria a alegria de um adulto, saber que ele pode escolher, saber que ele tem uma variedade de opções, que ele pode exercitar a liberdade de forma mais ampla, porque existe na frente dele uma série de possibilidades e de escolhas. Por uma grande parte das pessoas, esse excesso de escolhas sufoca. É um excesso sufocante. Ou seja, o que me angustia é poder ser o que eu quero com uma coisa que não se pode negar, você tem que responder pelo que você quer. Você pode ser o que você quiser, mas você tem que responder pelo que você quer. Então, a liberdade, essa capacidade que a gente tem hoje de poder
acessar conteúdo, se relacionar com outras pessoas, conviver intensamente com variedades de indivíduos, gostos, lugares. Seria, para muitos adultos do passado, um sonho que se realiza agora. Para o homem de hoje, isso é sufocante. Isso angustia. Isso afoga tanta escolha que ele tem. Por isso que a inocência, né? A vitimização. Porque a quantidade de escolhas que eu tenho, a quantidade de opções que eu tenho, ela, de certa forma, me obriga a ser à altura das escolhas. Porque se eu não tinha no passado muitas opções, se eu não tinha no passado muitas escolhas, no passado eu não podia fazer certas escolhas, eu poderia até dizer que eu era inocente, porque eu fui obrigado a fazer coisas que eu não queria, eu tinha muito poucas opções. Ou só fiz as opções que estavam disponíveis para mim. Por não ter uma grande quantidade de opções, eu não era muito livre. Então, eu me obrigava a fazer o que determinavam, me obrigava a fazer aquilo que me era imposto. Né? Vamos voltar em um passado um pouco mais distante, quando os pais escolhiam com quem os filhos iam casar. Não sei se você lembra disso, né? Quando os pais escolhiam com quem os filhos iam casar. Bom, os filhos casavam com quem os pais queriam e poderiam até dizer, né? Por que me casei com essa pessoa? Por que estou convivendo com essa pessoa? Porque, objetivamente, eu não escolhi quem eu casei, né? Eu não escolhi a pessoa com quem vou ficar. Então, diante disso, por não escolher, eu posso dizer que tenho um relacionamento infeliz, o meu relacionamento não foi o que eu queria, ou eu não sou responsável plenamente, né, pela escolha de com quem eu estou. Sou infeliz porque, efetivamente, entre outras coisas, não escolhi, estou vivendo com quem não amo. Essas falas, uma pessoa que não pôde escolher com quem casou, você pode até admitir, né? Realmente ela é inocente. Em certo momento, ela não pode ser culpada de uma coisa que não foi ela que escolheu. Não tem opção. Na sociedade atual, em que a gente pode se relacionar com quem a gente quer, a gente pode conviver com quem a gente quer, que a gente pode escolher o que a gente quiser, isso não existe mais. Quer dizer, você está obrigado a responder por aquilo que você escolhe. Então, para o Bruckner, como é que você vai reivindicar inocência numa sociedade em que você faz escolhas? E sufocados por essa quantidade de escolhas possíveis, o ser humano, na atualidade, reivindica a infantilização. Ele diz que ele tem crises, ele diz que ele está deprimido, ele diz que ele é cobrado excessivamente. Até que ponto isso é uma verdade para alguns? Até que ponto, para uma grande parte, isso é uma fuga do amadurecimento? Até que ponto a sociedade, para Bruckner, vive objetivamente uma neurose, né? Ou a sociedade também tem entre os que se reivindicam vitimados por essa pressão, por esse ambiente sufocante, na prática são adultos, crianças que não querem assumir a responsabilidade pelo que fazem. Essa é uma discussão muito séria, porque a gente está colocando no corpo dos inocentes, no corpo dos doentes, nós estamos colocando pessoas que não podem ser chamadas de vítimas. Para se ter uma ideia um pouco mais objetiva dessa questão, para te entender um pouquinho melhor ela, vamos pensar no que você chama hoje de hiperatividade e déficit de atenção. Muitas crianças acabam sendo enquadradas nisso. Crianças que começa a destruir a escola, espancar os coleguinhas na sala de aula, começa a fazer um inferno da vida quem está com ele na sala de aula, e essa criança vai para uma consulta e é considerada hiperativa ou com déficit de atenção. Se é hiperativa, não consegue se controlar. Bom, se for uma pessoa realmente que tem um problema, bem. Agora, em meio a esses que recebem o título hiperativo, quantos desses não são mal educados? Objetivamente, são crianças que não têm limites. E os pais, por não terem tido a capacidade de colocar limites, que são responsáveis pela criação do monstrinho, vão ao psicólogo, vão ao psiquiatra e saem de lá com o atestado de sua inocência, dizendo o menino, a menina é doente.
e por ser doente, você não tem culpa. Seu filho destrói a escola, sua filha destrói a escola, porque ela é hiperativa. Então, o pai dá-lhe Ritalina, dá um medicamento para ele se acalmar, porque realmente essa criança tem problema. Por isso que a deficiência da criança inocenta o pai. E depois inocenta a própria criança, porque você legaliza a criança a ser excessivo. Porque ele pode dizer para qualquer um, por que você é desse jeito? Você é estúpido, agressivo, destrói as coisas, porque eu sou hiperativo. Eu sou doente, eu sou uma vítima. Eu sou inocente. Eu não faço porque estou em pleno juízo das minhas faculdades mentais. Estou atacado. Né? Quantos não falam sobre isso quando cometem um crime? Quantas pessoas que não cometem um crime e vão dizer que estavam adulteradas, estavam atacadas, estão com um problema, falta de equilíbrio mental, e são rotuladas, são diagnosticadas, para que se chegue à conclusão de que não agiu por vontade própria. O que o Bruckner quer dizer é que se isso acontece nessas particularidades, acontece nesse dia a dia, se são coisas cotidianas, essas coisas também estão efetivamente dentro de uma visão mais macro. A sociedade está construindo levas e levas de pessoas que são chamadas de vítimas, que são inocentadas. E essa quantidade imensa de inocentados vai criando para nós uma certa ideia de que há uma marginalização, que há uma intencionalidade de exclusão, de que todo mal feito, todo ato de agressão, pode se justificar por uma inocência. Não é verdade. Então, o Buckler reivindica a maturidade do indivíduo. A gente tem que cobrar do indivíduo de que ele seja maduro, de que haja maturidade. E aí é o que ele chama de infantofilia. Isso é legal. Né? Nós temos que infantilizar a lógica do consumo. Aí vamos falar um pouquinho sobre o que tem a ver a lógica do Bruckner com a sociedade de consumo. Né? Porque o poder do consumo e da diversão é um estímulo para a criança. E que faz a gente consumir muito? É a gente não ter limite para pensar que a gente tem que ter responsabilidade do que faz. Né? Voltarmos àquela nossa discussão do início da aula sobre o crédito que as pessoas vão buscar, os empréstimos que as pessoas vão buscar. As pessoas estão rotulando, estão se autotitulando o direito de fazer o que querem, porque elas têm a mesma lógica da criança, que a criança nada pode ser negado, senão ela faz birra. Ela tem o direito de se divertir. Hoje tem muitos adultos que usam o discurso do eu preciso pensar em mim para se isentar de qualquer responsabilidade sobre mim. Então, o eu pode ser criança, eu posso ter comportamentos infantis, eu posso ter o meu hobby, colecionar coisas, eu posso, de repente, querer fazer uma viagem, eu posso, de repente, querer viver uma vida completamente incompatível com as minhas condições, mas eu posso dizer assim, é que eu tenho que pensar em mim mesmo, eu tenho que me dar um presente. A coisa mais incrível do mundo é o ser humano se dar um presente, porque ele efetivamente se coloca como legitimador de suas próprias vitórias, ele que é o mais parcial de todos os juízes sobre ele mesmo. Eu passo a ter uma idolatria sobre mim mesmo, me inocento de tudo, me infantilizo e como uma criança que cria a própria criança dentro de si, permite a si mesmo o que quiser. Por isso que a gente tem a preocupação na nossa sociedade atual, a ideia de que todo mundo tem que ser igual, mesmo alguns não merecendo o discurso de igualdade. Todo mundo tem que ser incluído, não tendo competência para a inclusão. Tem muita gente que não tem competência, não tem habilidade, não tem capacidade de estar onde está, de reivindicar o que quer, de assumir condições ou ações do qual ele não foi educado, preparado, qualificado. Mas você não pode excluir ele, porque isso é crime. Então, veja, existe, eu quero deixar isso muito claro, pessoas que realmente são vítimas. E existem pessoas que estão sendo vitimadas. Claro, é isso que o Bruckner quer discutir. Quer dizer, eu tenho uma sociedade atual em que as pessoas elas estão no discurso objetivo da vitimização. A ideia fundamental de que eu tenho que aceitar, eu tenho
que admitir que o outro não pode ser excluído de alguma situação porque ele tem o direito, né, de estar aqui conosco, de fazer as coisas junto conosco. É uma ideia quase louca de que se eu frequentar um lugar no qual eu não tenho competência objetiva para frequentar, eu vou poder frequentar porque esse lugar é um direito meu. Então, aquilo que é um pré-requisito antes para poder estar em certos lugares, agora deixou de ser um pré-requisito e passou a ser um direito da pessoa estar lá e passar por cima de todos os pré-requisitos. Veja ao que ponto nós chegamos. Nós estamos numa sociedade que ela abre mão da responsabilidade que ela tem sobre os atos humanos, ela abre mão, objetivamente, da obrigação que ela tem de cumprir um papel necessário numa função necessária, para incluir as pessoas dentro desses lugares, correndo todos os riscos de pessoas que estão em funções que não têm competência para fazer. Para você ter alguns debates que o Bruckner faz, a gente está vivendo muito a questão da inclusão. Discute a inclusão por cultura, a inclusão por questão racial, a inclusão por questão de renda. O Bruckner fala, realmente tem algumas pessoas que sofrem discriminação por isso. Realmente tem pessoas que sofrem por causa de preconceito religioso, preconceito racial, pessoas que sofrem preconceito por questão de gênero, isso é fato. Tudo bem. Agora, até onde está demarcado muito claro quem realmente sofre a discriminação e quem pega carona nesse discurso da discriminação para se incluir como um excluído ou como um discriminado para poder reivindicar os direitos que os discriminados têm. Essa é a questão fundamental. Quer dizer, eu tenho uma sociedade, na atualidade, em que ela está produzindo, em larga escala, a ideia de que a gente pode se incluir nos excluídos para ter vantagens sobre isso. Né? Vou pegar algumas discussões que o Pascal Bruckner faz que são interessantes. Veja, a gente está discutindo muito a questão de gênero. É uma questão que tem que ser discutida mesmo. A gente tem que aprender a lidar com e conhecer, né, a diversidade de gênero, que é muito grande. É uma coisa muito complexa. A grande parte das pessoas não são preparadas ou não estão preparadas para essa discussão ou se negam a fazê-la. Nós temos uma diversidade, por exemplo, de comportamentos sexuais, de identidade sexual, de identificação sexual. Fora isso, é uma questão de orientação sexual que nasce com as pessoas. Enfim, é algo bastante complexo. Poucas pessoas conhecem sobre isso. Mas a gente discrimina, e realmente existe quem discrimina, quem pratica preconceito por causa disso. E isso deve ser combatido. Agora, tem algumas pessoas, por exemplo, podem ser demitidas de uma empresa, algumas pessoas que são reprimidas em determinados lugares, algumas empresas, pessoas que são taxadas de certos comportamentos. Esse fulano é chato. Pô, esse fulano é autoritário. Esse fulano, ele é invejoso. Esse fulano é incompetente no trabalho. E aí, o que é objetivamente um erro da pessoa, uma falha no comportamento da pessoa, a pessoa fala assim, você fala isso porque eu sou homoafetivo. Você fala isso porque eu acredito em tal, né, ou eu sigo tal religião. Você fala isso porque eu sou de tal sexo. Veja, é aí que o Bruckner fala, bom, é sacanagem. Você desviar a discussão que a gente está tendo de uma determinada questão objetiva, competência no trabalho, mau comportamento social, uma pessoa violenta, e querer justificar esse ato por outro, dizer que isso é uma expressão do preconceito, isso não pode. Isso é inocência. Isso é o discurso da inocência. Isso é você minimizar o debate. Você querer colocar um homem desse tamanho diante de uma discussão muito mais séria. Né? Então, a gente está fugindo das nossas responsabilidades e vitimando. Então, para Branca, esse é um discurso muito corrente hoje. Por ser um discurso muito corrente, a gente tem que entender o grau de responsabilidade que existe sobre isso. Então, vamos pegar hoje, né, nessa questão que a gente está vivendo aí da pandemia. Vocês devem estar acompanhando nos meios de comunicação o como, em determinadas cidades, o isolamento social é quase que impossível. Né? Inclusive, o lockdown, que é o fechamento radical da cidade, o bloqueio do funcionamento da cidade de forma radical extrema, para fazer funcionar só o que é essencial, enfim.
fazer com que as pessoas fiquem em casa, é desrespeitado. Você encontra mercado de peixe, você encontra feira, tem gente até na praia. Aí o Bruckner vai falar assim, tudo bem, veja, o isolamento é necessário para a gente conter, né, o crescimento da contaminação para poder ter uma estrutura de saúde que atenda. Então, a gente precisa do isolamento, tá claro? E aí o poder público faz uma série de campanhas pedindo isolamento, cria medidas para fazer o isolamento, e as pessoas não vão isolar, né? E algumas dessas pessoas acabam sendo contaminadas, algumas dessas pessoas acabam até morrendo. Aí o Pascal Bruckner pega e te coloca a seguinte questão, claro que eu vou discutir essa questão da pandemia, mas ele vai colocar a seguinte questão, até onde vai as vítimas, até onde tem pessoas aí que foram vítimas da situação, e até onde tem pessoas que não tiveram a capacidade de assumir a responsabilidade sobre seus atos de não sair de casa. Ou seja, se expuseram à contaminação. Até onde as pessoas são inocentes e até onde elas devem responder pelos seus atos. Então tem que tomar cuidado porque nos meios de comunicação, às vezes, há uma inocência generalizada. Não tem inocente, mas as pessoas têm responsabilidade e elas precisam ser cobradas por essa responsabilidade. Isso é uma obrigação de que elas assumam a responsabilidade que elas têm diante dos seus atos. E na sociedade atual, a gente está tendo uma dificuldade muito grande dessa cobrança objetiva de que o ser humano tem que responder pelas atitudes que ele pratica, tá claro? Nós precisamos exigir das pessoas que eles assumam a sua responsabilidade. Isso é a maturidade, isso é ser adulto, que é fundamental. E por isso que a gente tem hoje, como eu estava comentando, o discurso tendencioso da vítima, né? A ocidentalização que nós temos, claro, como condição, né? Nós sempre nos colocamos como vítima. Pecadores são regra, né? E o seu perdão é um direito. Todo mundo pode errar, todo mundo pode pecar e a gente tem que perdoar sempre. Até quando tem que fazer isso? Para Bruckner, nós temos que cobrar também a responsabilidade. O mundo não é feito só de direitos, é feito de deveres também. Né? E as minorias, como nós comentamos, né, estão, esse discurso de condição de minoria, estão sequestrando os benefícios das verdadeiras vítimas. Ou seja, quem hoje se coloca como minoria, às vezes nem é. E as pessoas, às vezes, que precisam efetivamente serem colocadas como minorias, não são. Por isso que a igualdade entre nós também exige a necessidade de tratamentos diferentes. Tem que aprender que existe uma condição de iguais, existe uma condição de diferentes. Diferentes são diferentes, iguais são iguais. Por isso que o dilema do homem atual é esse medo que ele tem de encarar a responsabilidade sobre sua vida, para o qual ele é objetivamente responsável pelos seus atos. Tá claro? Não é à toa que a gente vive angustiado, vive angustiado, desesperado, tem que assumir a responsabilidade sobre os nossos atos, sobre a nossa vida. A gente vive nesse desespero imenso em relação ao que nós vamos fazer com essa vida, que é minha, e vou ter que responder por ela de alguma forma. Vai ter que responder por ela de alguma forma. Então, para Bruckner, nós precisamos lutar para que o juízo e a responsabilidade humana cresça nas pessoas. Para isso, a gente tem que cobrar das pessoas. Considero que a gente tem que punir quem merece ser punido e deixar muito claro que se existem vítimas, nem todos estão incluídos nessa vitimização. Ou seja, adulto é adulto e tem que responder por ser adulto. A gente não pode cair na ilusão da adulteração, né? A estética, que às vezes não dá aparência de ser adulto e efetivamente as pessoas não são. Tá claro? Vocês não vieram para a aula mais uma vez, mas essa aula vai ficar disponível para vocês. Vocês podem baixar ela, ver ela várias vezes. Ficar disponível tanto aqui, para quem quiser acessar depois, como vai ficar disponível também no meu canal no YouTube. Tá claro? Você acessa lá o YouTube, Gilson Costa Aguiar, e você vai poder assistir essa aula. Um grande abraço a vocês, tudo de bom e cuidem.